A paz do Senhor, Santa Eleita de Cristo. Mais uma vez o vosso amado no Senhor, irmão Gil de Inglês, trago uma palavra abençoada sobre o tema permaneça com Jesus, Ele vai multiplicar o pouco que tens. Repito, permaneça com Jesus, Ele vai multiplicar o pouco que tens. Ora bem, estarei ministrando a palavra em alguns livros, tendo em conta o livro de Marcos, o livro de Lucas e o Primeiros de Reis. Convido o amado a permanecer aí e que tão somente Deus estará te abençoando diante, todavia, dessa palavra. Sem mais delongas, nós estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Marcos, no seu capítulo 8 até o seu capítulo 9. Ora bem, tendo sublinhado alguns versículos, estaremos fazendo leitura somente desses versículos para podermos nos situarmos sobre o tema. Ora bem, estarei lendo o versículo primeiro. Naquele dia, aglomerando-se novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tendo compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Terceiro, se eu mandá-lo para casa, sem comer, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. Sexto, versículo 3, pulei para o versículo 6. Então, quando mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu e o entregou a seus discípulos, para que os discípulos distribuíssem, e eles distribuíram entre multidão. Oitavo, todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Cerca de 4.000. Nono, homens estavam ali e Jesus mandou-os para casa. Vou repetir o nono, cerca de 4.000 homens estavam aí. Ora bem, amado, mais uma vez quero reforçar que estou falando sobre o tema permaneça com Jesus, Ele vai multiplicar o pouco que tens. Ora bem, aqui mais uma vez nós vimos o milagre de Jesus na vida daquele povo que durante 3 dias estava com Jesus e que Jesus viu a necessidade de poder suprir a necessidade deste povo que aí estava. Ora bem, na verdade eu entendo aqui a pessoa de Jesus, que ele reconhece verdadeiramente a condição que cada um de nós se encontra. Ora bem, na verdade o pouco que estou aqui trazendo, na verdade é o pouco que eu e você temos, e que Jesus, enquanto nós permanecemos nele, ele vai multiplicar esse pouco. Ora, eu aqui começo a entender que, na verdade, os 7 pães não condicionou que Jesus pudesse alimentar 4.000 homens que aí estavam e que tão somente Jesus deu-lhes de comer. Ora bem, eu aqui também posso extrair que Jesus, ele conhece verdadeiramente as nossas necessidades. Parece que em volta de nós não há solução, não há uma razão de ser. Em volta de nós parece as coisas tão difíceis, tão apertadas, e que o último recurso que eu tenho não tem solução do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista daquilo que é a grandeza do Deus que eu e você servimos, podemos analisar aqui no livro que nós acabamos de ler, que Jesus, enquanto nós permanecer nele, ele vai suprir as nossas necessidades, independentemente de ser do ponto de vista do homem incapaz. Ora, Jesus, ele mostrou aos seus discípulos que
que na verdade Ele está no controle da situação. Os discípulos indagaram se os amados acabarem de fazer toda a leitura no seu capítulo 8 do Marcos, vão entender que os discípulos indagaram Jesus como eles poderiam, naquele recinto em que estavam e que ao redor não tinham praça, como fariam para alimentar essa toda a população, que eu já sublinhei, conforme diz no versículo 9, que eram 4.000 homens. Ora bem, mostra realmente que na visão humana há limitação, mas quando Deus, ou quando nós estamos em Cristo, quando nós permanecemos em Cristo, não há limitação. Eu aqui aprendo que quem permanece em Cristo não há limitação. Deus aqui mostra, na verdade, que com Ele não há limitação. Enquanto os homens viam 7 pães, Jesus via 4.000 pães. Enquanto as pessoas viam que não tinha condições de poder alimentar 4.000 homens, Jesus via além de alimentar 4.000 homens. Por isso é que, se nós lermos novamente, os amados vão ver que chegou de sobejar o resto daquilo que os 4.000 homens Deus alimentou. Deus, Ele vai operar enquanto você permanecer nele, independentemente da circunstância que você se encontra, independentemente da condição sine qua non que você se encontra, Deus, Ele vai suprir as tuas necessidades. O que me chamou a atenção aqui, na verdade, são um aspecto peculiar, que o primeiro aspecto que eu sublinhei foi no versículo 6, na qual Jesus manda o povo assentar-se. E ora bem, eu entendo aqui que era necessário que o povo, na autoridade de Jesus, deveria obedecer. E acredito que aqui nesse contexto o povo obedeceu. Por isso é que Jesus, depois de ter multiplicado, depois de ter dado graça ao levantar o cesto dos pães, Jesus pediu que os discípulos os distribuíssem. Mostra um sinal de obediência da população, ou seja, a população ouviu ou obedeceu a voz de Jesus para que se cumprisse aquilo que Jesus todavia determinou sobre alimentar essa população. Eu vou reforçar lendo no seu versículo 6. Então mandou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu e os entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem. Ou seja, aqui mostra um cenário de obediência do povo em relação a Cristo. Na verdade, não basta só permanecer em Jesus, mas basta sim, tão somente ouvir aquilo que Ele tem a dizer na minha e na tua vida. Será que nós temos obedecido a Cristo mesmo estando nele? Não basta só estar em Cristo, mas basta ser obediente a Cristo. Esse povo foi alimentado também segundo a sua obediência a Cristo. Quando Jesus pediu que esse povo se assentasse, esse povo se assentou. E aí começou o milagre. Na verdade, eu trago, uma analogia em relação do que Jesus pode fazer enquanto nós estiver nele. Enquanto nós estiver em Jesus, Jesus ele vai operar. Enquanto nós estiver em Jesus, Jesus vai multiplicar o pouco que eu e você temos. O que é que nós devemos fazer? Aqui, na verdade, eu trago uma grande lição. O que eu e você devemos fazer, obediência àquilo que Jesus todavia nos manda fazer naquele momento em que nós ouvimos a sua voz, em que Ele quer que nós possamos fazer, então nós devemos fazer, porque aí começa o nosso milagre. E eu aqui faço mais um rebatimento em relação a essa palavra. Não basta somente estar ou permanecer em Jesus, mas basta assim permanecer e ser obediente a Ele. Quando nós permanecemos em Cristo e nós obedecemos a Cristo, ora bem, a multiplicação do pouco que nós temos.
Eu não sei qual o pouco que você tem. Eu não sei qual o pouco da tua vida. Mas eu estou a liberar essa palavra profética. O pouco da tua vida hoje mesmo, Deus estará multiplicando. Deus vai multiplicar o pouco da tua vida. Eu não sei se o pouco da tua vida é filho. Eu não sei se o pouco da tua vida é todavia crescer espiritualmente. Eu não sei se o pouco da tua vida é alcançar toda a tua família para Cristo. Eu não sei se o pouco da tua vida é alcançar aquele objetivo que você todavia não tem capacidade de poder alcançá-lo do ponto de vista humano. Mas nessa hora eu quero liberar essa palavra profética na tua vida. Que Deus, enquanto você permanecer nele, enquanto você obedecer a ele, o milagre vai começar a acontecer. Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Deus vai multiplicar aquilo que você, diante da visão humana incapaz, Deus vai operar na tua vida. Aqui o livro de Marcos nos traz uma reflexão forte em relação à pessoa de Cristo nas nossas vidas. Quando nós permanecemos em Cristo, quando nós nos posicionamos em Cristo e ouvimos a sua voz, o milagre acontece. O milagre acontece. Na visão humana, não era possível alimentar com 7 pães aquele povo. Na visão humana, não era capaz de alimentar aquele povo com alguns peixinhos. Mas quando Jesus, ou quando nós permanecemos em Jesus e somos obedientes à sua voz, o milagre acontece, mesmo quando não é possível. Quando nós permanecemos na presença de Jesus, as coisas fluem. Mesmo na incapacidade da visão humana, as coisas acontecem porque Jesus, todavia, nós estamos nele e ele está em nós. Essa multidão só foi alimentada porque, na verdade, eles estavam em Jesus. E segundo, eles foram obedientes quando Jesus mandou eles se assentarem. Ora bem, eu quero mais uma vez fazer a leitura num outro livro para poder completar aquilo que nós já estamos entendendo. Eu sei que Deus está te abençoando, Deus está falando contigo essa hora. Você que ouve essa palavra, eu creio em nome de Jesus. Mais uma vez em Lucas, vamos abrir em Lucas, no seu capítulo 5, do seu versículo 1 até ao seu versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num barco, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse: Simão, vai mais para dentro do lago e lançai a vossa rede para a pesca. Vou repetir esse versículo do Lucas 5, é interessante, porque aqui estarei fazendo paralelo, ou estarei fazendo uma relação paralela com o versículo 6 de Marcos, para nos entender algo interessante. Peguem bem essa palavra. No Marcos 6, nós vimos, no Marcos, versículo 6 do seu capítulo 8, nós vimos que o povo foi obediente quando Jesus mandara eles se assentarem. E aqui eu quero que os amados peguem, sublinhem bem o versículo 4 do capítulo 5 de Lucas, que é interessante também. Quando acabou de falar, disse: Simão, vai
mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Quinto, Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da palavra lançarei a rede. Sexto, feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a romper. Sétimo, acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tantos que quase iam a pique. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, no Lucas 5, nós entendemos que Jesus está no barco, mas Simeão e alguns pescadores estavam no barco com Jesus. Ora bem, Jesus, aqui mais uma vez, uma grande lição, em que quando nós permanecemos em Jesus, na verdade, Ele vai multiplicar o pouco que nós temos. Ora bem, Jesus ministrando a palavra, depois de ter ministrado, Ele pede algo a Simeão, que saísse daquele lugar em que estavam e que Simão pudesse entrar mais dentro do lago para que facilitasse a pesca de Simão. Mas Simão aqui me chama a atenção no quinto e diz que toda a noite trabalharam e não conseguiram nada. Mas uma coisa me ressalta em Simão: ele obedeceu à voz de Cristo. Cristo pediu que Simão saísse mais da berma em direção ao centro do lago, ou seja, mais dentro do lago do que da berma. Ora bem, esse processo parece simples, esse processo parece sem interesse nenhum na visão humana, mas na visão e no contexto espiritual é um cenário importante. Por que importante? Porque Deus, Jesus, merece obediência nossa. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e tomar a peito aquilo que Deus falara conosco. Simão, mais uma vez aqui nos mostra que ele teve uma boa pesca só porque estava em Jesus e obedeceu a Jesus. Dois elementos importantes nesse nosso tema que é preciso chamar a atenção para que o milagre aconteça na tua vida. Para que Jesus multiplique o pouco que há em ti. Para que Jesus faça brotar o pouco que há em ti. Simão disse: Senhor, toda noite não pescamos, mas como a tua palavra foi liberada, para que eu saia da berma para mais dentro do lago, eu vou obedecer. E olha que lindo quando Simão permanece em Jesus e obedece à voz de Jesus. Olha que interessante no sexto. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Glória a Deus. Quando nós obedecemos, quando nós permanecemos em Cristo, as coisas vão transbordar nas nossas vidas. O que é pouco vai se tornar muito, ao ponto de nós até oferecemos, porque será tamanha bênção. Há bênçãos na tua e na minha vida só não transbordam porque nós não temos esse pilar nas nossas vidas. Nós não permanecemos em Cristo. Nós não ouvimos a voz de Cristo. Deus, essa hora, Ele está liberando uma palavra. E é necessariamente que eu e você possamos obedecer. É necessariamente que eu e você possamos permanecer nele para que o milagre possa acontecer. O milagre aconteceu lá na multiplicação dos 7 pães para alimentar os 4.000 homens. Fruto, primeiro, da permanência deles, porque eles estavam 3 dias com Cristo, da permanência, da obediência a Ele, e o milagre aconteceu. Nos discípulos, a mesma coisa no Simão. Jesus manda que Simão saísse
em direção ao centro do lago, ou seja, Jesus estava a liberar palavra profética. Só dependia de Simão, que Simão obedecesse a Jesus, e Simão obedeceu e o milagre aconteceu. Houve multiplicação de peixe ao ponto de que as redes se rompiam porque era muito peixe. Eu não sei o que é que Jesus vai multiplicar na tua vida, mas uma coisa eu sei: Ele está disposto em multiplicar. Basta que eu e você possamos permanecer e obedecer aquilo que Ele quer que nós possamos fazer. O que todavia tu queres que Jesus multiplique na tua vida? Ele estará todavia multiplicando, porque Ele verdadeiramente está disposto. Basta que eu e você se posicionemos. Basta que eu e você possamos permanecer aonde quer que Jesus quer que nós possamos permanecer. Que Deus possa continuar a multiplicar aquilo que você precisa na tua vida. Ora bem, sem mais delongas, vamos abrir o livro de Primeiras de Reis, livro abençoado. Glória a Deus. Primeiras de Reis. Algo interessante que eu preciso chamar aqui a atenção. O versículo 6 de Marcos e o versículo 4 de Lucas mostram-nos obediência. Não tão somente possamos permanecer, mas possamos permanecer e obedecer. E aí o milagre e a multiplicação daquilo que você quer que Deus multiplique na tua vida vai acontecer. Ora bem, sem mais delongas, estarei lendo Primeiras de Reis no seu capítulo 17, versículo 8 até ao 16. Repito, Primeiras de Reis 17, capítulo 17, versículo 8 até o 16. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele chamou-lhe e disse: traz-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias disse: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e faz-o aqui, depois e farás para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias, e a farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Glória a Deus. Eu preciso chamar a atenção aqui num versículo interessante. Vou ler novamente o versículo 13, diz assim: então Elias lhe disse: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz-o aqui depois e farás para ti, para teu filho. Glória a Deus. O capítulo 13
de o capítulo 17, do versículo 13 de Primeiras de Reis, o capítulo 5 de Lucas, no seu versículo 4, o capítulo 8 de Marcos, no seu versículo 6, ou seja, esses versículos que eu fui sublinhando, 6, 4 e 13, dos respectivos livros que nós já fizemos leitura, é necessariamente chamar a atenção aqui. Eles mostram obediência, ou seja, a palavra é liberada e os que vão receber essa palavra necessariamente que o obedecem para que o milagre aconteça. Ou seja, a viúva, primeiramente, estava confiante e permaneceu na palavra do profeta Elias, porque o profeta Elias fora enviado por Deus, então era a presença do Todo-Poderoso através da vida de Elias. Primeira coisa, a viúva permaneceu no Senhor através do profeta. Segundo, ela foi obediente à voz do profeta. Ou seja, os 3 livros que nós abrimos, mais uma vez, nos trazem uma reflexão em relação de que é necessariamente nós permanecer na presença do Senhor, obedecer à voz liberada pelo Senhor, seja pelo seu profeta, e o milagre ou a multiplicação daquilo que nós queremos na nossa vida vai acontecer. Só vai acontecer multiplicação na nossa vida daquilo que nós queremos quando nós permanecemos em Cristo e obedecemos a Cristo. Essa viúva não é diferente da multiplicação dos pães e dos peixes. É mais uma viúva que tão somente tinha uma única refeição na sua casa e que naquele mesmo dia, antes do profeta, ela estava a preparar para que pudesse fazer a única farinha que tinha sobrado e pudessem comer e posteriormente poderiam morrer. Mas aqui a palavra mostra que ela teve um encontro com o profeta, que representava a entidade da presença do Deus Todo-Poderoso. E o profeta orientou-lhe para que lhe alimentasse e posteriormente, olha que o profeta liberou a palavra: pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Versículo 14. A farinha da vasilha não acabará, o azeite da botija não faltará. Palavra liberada pelo profeta, fruto da permanência da viúva em Deus e da obediência da viúva em Deus. Vou repetir o 6º. A farinha da vasilha não acabou e não faltou azeite na botija. Só não vai faltar farinha e azeite na tua vida, na tua casa, na tua família, se eu e você permanecemos obedientes na presença de Deus. Permanecer com Jesus, Ele vai multiplicar o pouco que tens. Jesus só vai multiplicar o pouco que tu tens, o pouco que eu tenho, fruto da nossa permanência nele e fruto da nossa obediência nele. É necessário que nós possamos entender esses 3 livros e entender na sua essência o que na verdade Jesus quer de nós, para que o pouco na nossa vida seja multiplicado. O que Jesus quer de nós de concreto, para que todavia um milagre seja liberado na nossa vida. É precisamente isso, permanecer nele e ser obediente a ele. Enquanto nós não permanecer em Cristo, enquanto nós não obedecemos a Cristo, não há milagre, não há multiplicação daquilo que você quer que se multiplique na tua vida. Não há multiplicação daquilo que você projetou que na tua vida possa frutificar. É necessariamente que nós possamos entender profundamente aquilo que Deus quer que nós possamos fazer. Deus quer que nós permanecemos. Será que eu e você temos permanecido na sua presença?
Será que eu e você temos obedecido à vontade de Deus liberada sobre a nossa vida? Enquanto nós não permanecer nele, enquanto nós não obedecemos a Cristo, não há multiplicação na nossa vida, não há multiplicação nos nossos projetos, não há multiplicação nos nossos propósitos. É necessariamente que, para que haja multiplicação, é necessário que, para que haja, todavia, frutificação, é necessário que nós possamos permanecer em Cristo. É necessário que nós possamos obedecer a Cristo. Ora bem, nós vimos no livro de Marcos que a multiplicação dos 7 pães só aconteceu porque aquela população, aquele povo estava 3 dias com Jesus. Aquele povo foi obediente à voz de Jesus. Em Lucas, só houve a multiplicação dos peixes porque Simeão acreditou na palavra liberada de Cristo. Simeão estava quando Cristo estava a liberar a palavra na multidão, porque Jesus estava no seu barco. E outra, Simeão só aconteceu o milagre dos peixes, porque Simeão ouviu a voz de Cristo. E Simeão ainda indagou: Senhor, durante a noite toda nós não conseguimos, mas com a tua palavra eu vou fazer conforme ela. Que nós possamos ter a capacidade de Simeão, que nós possamos ter a capacidade dessa população que foi alimentada com 7 pães, que nós possamos ter a capacidade da mulher de Sarepta, viúva de Sarepta, que acreditando que o pouco que tinha na sua casa, ele pôde todavia obedecer à voz do profeta, e aí o milagre aconteceu. Ou seja, nós trouxemos uma analogia do que é necessário, qual é o ingrediente necessário para que haja multiplicação do pouco que eu e você temos. Primeiro, permanecer em Cristo. Segundo, ser obediente a esse Cristo que nós permanecemos. Muitos só não acontece a multiplicação na sua vida porque não têm permanecido em Cristo. Eles têm 2 pés, permanecem no mundo e permanecem em Cristo. E a Bíblia vai dizer que nós não podemos adorar a 2 senhores. Ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo. Quando nós permanecemos em Cristo, devemos ser de Cristo permanentemente, todos os dias. E nós devemos ser obedientes a esse Cristo que nós todavia permanecemos. E aí sim, aí será liberada a palavra profética. Aí será liberada a multiplicação do pouco que nós temos. Qual é o pouco da tua vida? Qual é o pouco que tu queres que Deus possa todavia multiplicar? Qual é o pouco que tu queres que Deus possa fazer na tua família? Qual é o pouco que tu queres que Deus possa fazer naqueles que você é mais próximo, que tu conheces, que tu amas? O que é que você quer que Deus todavia opera? É necessariamente que nós possamos ter esses grandes pilares. Vou concluir dizendo, os 3 livros mostraram a mesma coisa: permanecer em Cristo e obedecer a Cristo. Que nós possamos permanecer em Cristo, que nós possamos obedecer a Cristo, para que Jesus possa multiplicar o pouco que eu e você temos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar capacidade de permanecer nele, que Deus possa nos dar capacidade de obedecer a ele a todo momento das nossas vidas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês rica e poderosamente. Amém.